O papel do princípio masculino parece ser o de dirigir uma certa energia inerente para o princípio feminino e, assim, pôr em atividade os processos criativos. O princípio feminino, porém, é sempre o único que realiza o trabalho ativo criador, e isso é assim em todos os planos. E, no entanto, cada princípio é incapaz de criar sem a energia do outro. Em algumas formas de vida, os dois princípios estão combinados em um só organismo. Por essa razão, tudo no mundo orgânico manifesta os dois gêneros. O masculino está sempre presente na forma feminina e o feminino na forma masculina. Os preceitos herméticos contêm muita coisa a respeito da ação dos dois princípios de gênero na produção e manifestação de diferentes formas de energia, etc. Mas não nos parece apropriado entrar em detalhes a esse respeito, porque somos incapazes de confirmar essas verdades com provas científicas, pela razão de que a ciência ainda não fez progressos suficientes nesse campo. Contudo, o exemplo que demos dos fenômenos dos elétrons ou corpúsculos mostrará ao leitor que a ciência está no caminho certo, e também poder lhe dar uma ideia geral dos princípios subjacentes. Alguns dos mais renomados pesquisadores científicos anunciaram sua opinião de que, na formação dos cristais, seria necessário encontrar alguma coisa correspondente à atividade sexual. Outro indício revelador da direção que estão soprando os ventos da ciência. E cada ano traz outros fatos para corroborar a exatidão do princípio hermético de gênero. Logo se perceberá que o gênero está em ação e manifestação constante no campo da matéria inorgânica e no campo da energia ou da força. Hoje, a eletricidade é geralmente considerada como alguma coisa em que todas as outras formas de energia parecem fundir-se e dissolver-se. A teoria elétrica do universo é a doutrina científica mais avançada, e vem crescendo rapidamente em popularidade e aceitação geral. E assim segue-se que, se pudermos descobrir nos fenômenos da eletricidade, inclusive na fonte mesma de suas manifestações, uma clara e inequívoca evidência da presença do gênero e suas atividades, estaremos no caminho certo ao levar o leitor a crer que a ciência finalmente apresentou provas da existência, em todos os fenômenos universais, desse grande princípio hermético. O princípio de gênero. Não é necessário ocupar nosso tempo com os fenômenos bem conhecidos da atração e repulsão dos átomos, a afinidade química, os amores e ódios das partículas atômicas, a atração e coesão entre as moléculas de matéria. Esses fatos são demasiado conhecidos para necessitar que façamos comentários mais profundos sobre eles. Porém, o leitor já pensou alguma vez que todas essas coisas são manifestações do princípio de gênero? Não terá percebido que os fenômenos estão em plena sintonia com os dos corpúsculos ou elétrons? E, mais que isto, terá deixado de notar a racionalidade dos preceitos herméticos, que afirmam que a própria lei da gravitação, essa estranha atração devido à qual todas as partículas e corpos de matéria no universo tendem uns aos outros, é também outra manifestação do princípio de gênero, que opera no sentido de atrair a energia masculina para a feminina, e vice-versa. Por ora, não temos provas científicas a oferecer sobre o assunto, mas examinemos os fenômenos à luz dos preceitos herméticos sobre ele, pois esse exame talvez nos faça encontrar uma melhor hipótese operacional do que as oferecidas pela ciência física. Submetamos todos os fenômenos físicos à prova, e encontraremos o princípio de gênero sempre em evidência. Passemos agora a um estudo da operação do princípio no plano mental. Muitos fatos interessantes estão à espera de um exame desses. Capítulo 14. O gênero MNTAL. Os estudantes de psicologia que seguiram a tendência moderna do pensamento sobre os fenômenos mentais ficaram surpreendidos pela persistência da mente dual que se tem manifestado tão fortemente nos 10 ou 15 últimos anos e que tem dado origem a diversas teorias plausíveis acerca da natureza e constituição dessas duas mentes. O falecido Thompson J. Hudson adquiriu grande popularidade em 1893, quando propôs sua bem conhecida teoria das mentes objetiva e subjetiva, que ele afirmou existir em cada indivíduo. Outros escritores atraíram praticamente a mesma atenção com as teorias sobre as mentes consciente e subconsciente, mentes voluntária e involuntária, mentes ativa e passiva, etc. As teorias dos diversos escritores diferem entre si, mas permanece o princípio subjacente da dualidade da mente. O estudante de filosofia hermética se vê forçado a rir quando lê e ouve qualquer coisa sobre todas essas novas teorias acerca da dualidade da mente, cada escola aderindo incisivamente à sua própria teoria favorita e reivindicando ter descoberto a verdade. O estudante se reporta às páginas da história oculta, e nas origens longínquas dos preceitos ocultos, encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio de gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. E, aprofundando seu exame, ele conclui que a antiga filosofia tinha conhecimento do fenômeno da mente dual, e dele deu conta pela teoria do gênero mental. Essa ideia de gênero mental pode ser explicada em poucas palavras aos estudantes que estão familiarizados com as modernas teorias há pouco aludidas. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa, etc.
E o princípio feminino da mente corresponde à chamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva, etc. Sem dúvida, os preceitos herméticos não concordam com as diversas teorias modernas sobre a natureza das duas fases da mente, nem admitem muitos fatos atribuídos a seus dois aspectos respectivos, porque muitas teorias e afirmações são bastante improváveis e incapazes de resistir ao teste da experiência e da demonstração. Assinalamos fases de concordância simplesmente com o objetivo de ajudar o estudante a assimilar seus conhecimentos já adquiridos com os preceitos da filosofia hermética. Os estudantes de Hudson encontrarão, no princípio do seu segundo capítulo sobre a lei dos fenômenos psíquicos, a proposição de que o jargão místico da filosofia hermética expõe a mesma ideia geral. Isto é, a dualidade da mente. Se o Dr. Hudson tivesse empenhado mais tempo e energia para decifrar um pouco do jargão místico da filosofia hermética, é possível que tivesse recebido muita luz sobre o tema da mente dual. Mas então, talvez, sua obra mais interessante poderia não ter sido escrita. Vejamos agora o que os preceitos herméticos nos têm a dizer sobre o gênero mental. Para instruir seus discípulos sobre esse tema, os mestres herméticos fazem-nos examinar a conexão entre sua consciência e seu ego. 60 Eles aprendem a dirigir sua atenção para a morada do eu, situada no interior década ser. Cada estudante é levado a ver que sua consciência lhe faz, primeiro, uma apresentação da existência de seu ser, o que se manifesta na afirmação eu sou. A princípio, isso parece ser a última palavra da consciência, mas um exame um pouco mais profundo descobre que esse eu sou pode ser separado ou dividido em duas partes distintas, dois aspectos, os quais, apesar de agirem em uníssono e em conjunção, podem ser separados na consciência. Ainda que à primeira vista só pareça existir um eu, um exame mais cuidadoso e profundo mostra que existe um eu e um mim. Esses gêmeos mentais diferem em suas características e sua natureza, e um exame desta e dos fenômenos que dela procedem poderá lançar luz sobre muitos dos problemas da influência mental. Permita-nos o leitor considerar inicialmente o mim, que em geral será confundido com o eu pelo estudante enquanto ele não levar sua pesquisa às profundezas de sua consciência. Um homem pensa em seu eu, em seu aspecto de mim, como algo formado por certos sentimentos, preferências, aversões, hábitos, ligações peculiares, características, etc., que contribuem para a formação de sua personalidade, ou o eu conhecido a si próprio e aos demais. Ele sabe que esses sentimentos e emoções mudam, nascem e morrem e estão sujeitos aos princípios do ritmo e da polaridade, que o levam de um sentimento extremo a outro. Ele também pensa que o eu nada mais é que certo conhecimento reunido em sua mente e que, desse modo, é parte dele mesmo. Tal é o eu de um homem. Porém, estamos expondo nossas ideias com muita pressa. Podemos dizer que o mim de muitos homens consiste de sua consciência corporal, eles praticamente habitam esses domínios. Muitos homens chegam ao ponto de considerar seu vestuário como parte do seu mim, e na verdade, parecem considerá-lo como uma extensão de si mesmos. Um autor dotado de viés humorístico afirmou que os homens se compõem de três partes: alma, corpo e indumentária. Essas pessoas demasiado apegadas à indumentária perderiam sua personalidade se fossem desnudadas por selvagens depois de um naufrágio. Porém, mesmo aqueles que não são tão fortemente apegados à ideia do vestuário pessoal afirmam, sem relutar, que a consciência de seu corpo é seu mim. Não concebem um mim independente do corpo. Sua mente lhes parece ser praticamente algo que pertence a seu corpo, o que é verdadeiro em muitos casos.